Boa noite, meus irmãos e amigos tão queridos. Neste dia 7 de junho de 2020, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, mesmo distantes, mas reunidos através da mesma fé, para cultuarmos ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero te convidar neste momento para que você possa esquecer tudo aquilo que pode te atrapalhar em se concentrar na presença de Deus, em adorar a Deus nesse momento, e que você possa, em nome de Cristo Jesus, se colocar na presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir em momento de cultuar e adorar o nosso Deus. Nós estaremos, neste momento, lendo a palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. E também, antes mesmo de lermos a palavra de Deus, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele derramou sobre nossas vidas nesse dia. Mesmo em momentos difíceis, Deus tem cuidado dos teus servos. Deus tem cuidado de nós. E por isso eu te convido, meu irmão e amigo, para que nesse momento nós possamos nos concentrar. E se você puder, mesmo aí onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos, para que nós possamos falar com Deus Todo-Poderoso. Agradecer a Ele por esse dia e pedir a Ele direção sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus? Deus, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é santo. Porque o Senhor é tremendo. Porque nós temos o privilégio de poder estar em tua presença, Senhor. Apesar das nossas falhas, o Senhor continua cuidando das nossas vidas. E nós somos gratos ao Senhor por tudo, Pai. Pedimos ao Senhor, Deus amado, que o Senhor, de forma plena, possa conduzir esse culto, para que tudo aquilo que venha acontecer aqui neste momento seja somente para a tua honra e para a tua glória. Que o teu nome, ó Deus, seja exaltado nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Conduza esse culto para a glória e louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, agora quero convidá-los para que possam aí abrir a sua Bíblia em Salmo 29. Salmo 29. Eu estarei lendo com vocês apenas o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 29. Salmo 29, apenas versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A palavra tributai significa pagar impostos. A mesma coisa de pagar impostos devido ao Senhor. Quando você paga o seu imposto às autoridades, daquilo que você está usando, você faz isso, meu querido irmão, meu querido amigo, você faz porque você está cumprindo uma obrigação. Só que nós, quando nós pagamos imposto, quando nós tributamos ao Senhor, nós fazemos mais do que cumprir a obrigação. Nós cumprimos algo que é prazeroso, que é gostoso, que é essencial para as nossas vidas. Nós cumprimos um privilégio de tributar, de adorar o nome do Senhor. Por isso o texto diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, ao nome do nosso Deus. E adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Deus é santo, e porque Ele é santo, nós vamos agora render graças ao nome do Senhor.
Eu te convido neste momento para que você possa ser conduzido pelo Ministério do Louvor, a adorar o nome do Senhor. Não importa onde você esteja, mas importa que esse é o momento de nós exaltarmos o nome do Senhor. Adore ao Senhor agora nesse momento, sendo conduzido pelo Ministério do Louvor. Graça e a paz, amados irmãos. Vamos dar glória ao nosso Deus que se faz presente aqui, que é real e que se faz presente aí também na sua casa, onde você está. Que você possa adorá-lo. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em teus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Você pode declarar: Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto da canção em teus lábios. Estás mais perto do que a pele em teus ossos. Estás mais perto. Estás mais perto da canção em teus lábios. Estás mais perto que a pele em teus ossos. Diga os seus pensamentos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Diga os seus pensamentos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Declare que você pertence ao Abba. Abba, eu pertenço a ti. Abba, 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 eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é mais real do que esse chão que nós estamos pisando. Nós cremos, Senhor, que Tu é mais
do que a canção que está nos nossos lábios. Nós cremos, ó Pai, que Tu és grande, que Tu és poderoso, que Tu és maravilhoso e que todos hão de ver, Senhor, a Tua glória, Deus. A Tua glória sobre essa terra, a Tua glória sobre o Teu povo, Pai, que busca a Tua presença nesta hora. Nós queremos, ó Deus, Te adorar na beleza da Tua santidade. Nós queremos, ó Deus, dizer, declarar quão grande é o nosso Deus. O Senhor não perdeu o controle, o Senhor ainda tem o controle nas Tuas mãos, porque Tu és o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus que está acima de tudo e de todas as coisas, ó Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou, o teu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare aí na sua casa onde você está. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Nós somos quebrantados, ó Pai, pelo seu amor. Somos sarados todos os dias, Senhor. E nós Te adoramos, ó Pai. E nós Te adoramos, Senhor, pelo Teu amor derramado naquela cruz. Merecida a vida, de graça recebi. Por Tua cruz, da morte Ele nos livrou, da morte me livrou. E Ele trouxe a nossa vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, oh, oh. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor, que me atraiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Oh, oh, oh. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor.
teu amor derramado na cruz, Senhor. Ó Deus, um amor imerecido, um amor que nós não merecemos, ó Pai. Mas mesmo assim, o Senhor decidiu nos amar. Ó Deus, nós somos gratos, Senhor, porque esse amor, Pai, não só curou aquele dia que o Senhor morreu, mas esse amor tem influenciado as nossas vidas a cada dia. Esse amor tem nos curado a cada dia. Esse amor tem nos libertado todos os dias. Esse amor tem alcançado vidas. O teu amor, Senhor, derramado naquela cruz, ó Pai, ainda, Senhor, faz milagre, Deus. E nós queremos te adorar, Senhor. O que seríamos de nós se não fosse a tua cruz? O que seríamos de nós se não fosse o teu amor todos os dias? O que nós estaríamos fazendo, Senhor? Talvez nós não estaríamos nem mais aqui, Pai, agora, nesse momento, te adorando. Foi essa oportunidade que o Senhor nos deu e nos dá todos os dias, ó Pai, com teu sofrimento na cruz. Não nos deixe, ó Pai, esquecer o teu amor, o teu sacrifício. Que esse, Pai, que esse ato não venha ser um ato comum ou um ato normal, mas que possa ser um ato, Pai, que nos atrai todos os dias, que nós possamos todos os dias, ó Pai, ser transformado pelo teu amor, ser atraído, Senhor, pela tua cruz. Que o Senhor possa trazer à memória, Senhor, nas nossas vidas a cada dia o teu sofrimento. Deus, o teu sacrifício naquela cruz, que não foi em vão, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, que tem dia após dia transformado vida, Senhor. Nós te adoramos e nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos, podermos adorar e bendizer o nosso Senhor. Eu sou um apaixonado por esta música, Quebrantado, do grupo Vineyard, porque essa música é uma das músicas mais teológicas que nós temos dos últimos dias. E uma música linda, que ensina para nós coisas preciosas. Pela cruz, nós fomos transformados. Pela cruz, nós fomos chamados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria, nesse momento, meditar com vocês um texto da palavra do nosso Deus, que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. E eu queria ler dos versículos 11 ao versículo 18. Gálatas, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 18. Esse texto da palavra do nosso Deus é tão belo. Gálatas, capítulo 6, versículos de 11 a 18. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: Vede que com que letras grandes vos escrever do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidastes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Mais uma vez vamos ter uma palavra de oração.
pedindo a Deus que continue falando conosco através da sua palavra. Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, Deus amado, nesta noite sermos edificados pela tua palavra. Por isso, Deus, fale conosco, Deus, não da forma que queremos, mas da forma que o Senhor quer. Nos conduza neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós cantamos aí esta última música, essa música tão bela, Quebrantado, do grupo Vinearte. E esta canção, ela me chama muito a atenção, não apenas pela sua bela melodia, mas principalmente por sua letra. Você já prestou atenção na profundidade da letra desta canção? Esta canção, ela diz na sua letra o seguinte: eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. E eu, aí diz, do seu sofrer participar, da sua glória vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Olha que letra linda, olha que letra interessante, meus queridos irmãos e queridos amigos. Uma letra que aponta para a valorização da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma que esta letra dessa canção aponta para essa valorização da cruz de Cristo, para esse sofrimento que o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou na cruz do Calvário. O texto que nós lemos em Gálatas capítulo 6, versículos de 11 a 18, também aponta para essa valorização daquilo que Cristo enfrentou na cruz no Calvário por cada um de nós. Porque esse texto mostra para nós de forma plena que não existe evangelho sem a cruz. Não tem como nós acharmos que não existe um evangelho, existe uma pregação longe da cruz de Cristo, ou afastado da cruz de Cristo. O evangelho, ele está totalmente interligado com a cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Gálatas, e eu quero dizer para você, entre as 13 cartas do apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas foi a primeira carta que ele escreveu. Mas, pastor, ela não está... Primeiro nós temos a carta de Romanos, depois 1 e 2 Coríntios, para depois vir a carta de Gálatas. A Bíblia, meus irmãos, ela não é sequencial, como às vezes nós pensamos que é. Mas esta carta de Gálatas foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. E ele escreveu essa carta para resolver e para tratar de um problema específico. E o problema que o apóstolo Paulo busca solucionar com esta carta, principalmente nesses versículos que nós lemos, era um problema que estava ligado com o falso evangelho que estava sendo pregado. Um evangelho que alguns mestres judaizantes, após o apóstolo Paulo pregar ao evangelho para os irmãos da região da Galácia, e esta carta não foi direcionada apenas a uma igreja, mas igreja de uma região da Galácia, e o apóstolo Paulo quer mostrar que a visão desses mestres judaizantes, esses mestres judaizantes que estavam dizendo o seguinte: não, o que o apóstolo Paulo ensinou para vocês, vocês que são recém-convertidos, que são recém
conhecedores do cristianismo, eu quero dizer para vocês, assim dizia os mestres judaizantes, não é outro evangelho, é apenas um novo evangelho com a roupagem nova. Mas vocês também precisam voltar a viver pelas obras. Vocês também precisam voltar a viver debaixo da lei, cumprindo as regras da lei. Só que o apóstolo Paulo quer mostrar para aqueles amados irmãos que viviam ali na região da Galácia, que isso é totalmente errado com aquilo que ele havia ensinado. O evangelho de Cristo, ele não depende da lei. O evangelho de Cristo é algo que Cristo cumpriu em nosso lugar. E esses mestres judaizantes estavam tanto combatendo esse evangelho, como também combatendo o apóstolo Paulo, de forma pessoal. E aqui, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar, vai afirmar que através da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o seu suficiente Salvador, todos esses estão livres de todas as opressivas teologias da salvação por intermédio dos esforços humanos. Ou seja, eles estão livres desta teologia errada que aponta para uma salvação por meio de obras ou por meio do cumprimento da lei. E o apóstolo Paulo, para reforçar o que ele está dizendo aqui, ele inicia o versículo 11 dizendo o seguinte: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. E agora é interessante que quando o apóstolo Paulo usa aqui o adjetivo grande da língua grega, e na língua grega esse adjetivo significa pelikos, e esse adjetivo ele só foi usado em 2 momentos em todas as escrituras, como é a língua grega no Velho Testamento. Ele foi usado apenas lá em Hebreus capítulo 7, versículo 4, para mostrar a importância de Melquisedeque, quando o patriarca Abraão foi até ele e lhe devolveu o dízimo. E aqui, neste texto, para mostrar a importância daquilo que o apóstolo Paulo quer apontar sobre o evangelho. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo escreve com letras grandes, ele não está falando que ele está com problema de visão ou com qualquer outro problema físico. Mas a ideia aqui desse adjetivo, é mostrar que o apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos e para nós, não de algo que ele está defendendo os seus próprios argumentos, mas aqui o apóstolo Paulo está defendendo o evangelho pleno de Cristo Jesus. Ele está mostrando que através do poder da cruz de Cristo, os cristãos da Galácia, e eu e você, não podemos jamais sermos influenciados por aqueles que pregam uma doutrina da salvação pela lei ou pelas obras. Mas o apóstolo Paulo convida todos aqueles irmãos e nos convida a crerem somente no evangelho de cruz, pois o evangelho da cruz é o único meio, meus irmãos, o único meio de transformação de vidas. Portanto, o tema que Paulo aborda aqui no texto que lemos é o tema que estaremos refletindo neste momento. A glória da cruz de Cristo nos transforma em novas criaturas. Diante deste tema, podemos citar 3 evidências que somos novas criaturas transformados pela cruz de Cristo. A primeira evidência, Evangelho da cruz. Com os versículos 12 e 13, Paulo diz:
todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O apóstolo Paulo, através desses versículos, ele tem como seu objetivo pleno desmascarar, tirar todas as máscaras dos mestres judaizantes. Por quê? Porque os mestres judaizantes, eles não tinham interesse de levar aqueles irmãos recém-convertidos, aqueles irmãos que eram gentis, e eles queriam que aqueles irmãos agora fizessem a circuncisão, cumprisse a lei a lei judaizante. O apóstolo Paulo mostra que eles não queriam com aquele objetivo algo bom, algo de bem-estar para aqueles novos convertidos. Mas, na verdade, o interesse de todos aqueles mestres judaizantes era o seguinte: era se gloriar, não em Cristo, não no evangelho verdadeiro, mas era se gloriarem na carne daqueles irmãos. Por quê? Porque eles poderiam chamar os outros mestres e dizer o seguinte: olha, eu tenho um poder de argumentação fortíssimo. Eu, com minhas ideias, com as minhas palavras, eu levei várias dessas pessoas que se converteram ao evangelho de Cristo, nas suas próprias carnes, cumprirem a lei da circuncidão. E aí eles poderiam dizer assim: tá vendo como é que eu sou uma pessoa importante? Só que o apóstolo Paulo diz que essa forma está totalmente errada, porque essas pessoas que querem constranger aqueles recém-convertidos a se circuncidarem, na verdade, nem mesmo eles pregam um evangelho verdadeiro. Nem mesmo eles cumprem aquilo que eles ensinam. E o apóstolo Paulo vai mostrar de forma muito clara que eles não querem que as pessoas continuem olhando para a cruz. Porque, como diz aí o final do versículo 12, para eles não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, meus queridos irmãos, aquelas pessoas estavam presas a uma forma de evangelho que não tinha a cruz de Cristo. Um evangelho que estava ligado à lei, que estava ligado ao legalismo. Mas Paulo está querendo mostrar para mim e para você, nesse texto sagrado, que a única forma de termos uma vida transformada é, como primeira evidência, o evangelho da cruz. É crer no evangelho que a cruz está nele. A cruz está inserida nele, porque este evangelho nos faz sermos novas criaturas. A cruz de Cristo, ela é fundamental para a minha vida e para a sua vida. A cruz de Cristo nos transforma em pessoas diferentes. Por isso Paulo diz que eu e você precisamos buscar viver o evangelho da cruz. Sabe por quê, meus irmãos, que nós não podemos ficar presos à lei? Porque a lei mostra de forma plena que todos aqueles que viveram debaixo da lei, eles jamais conseguiram ou conseguirá uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Mas todos aqueles que vivem debaixo do evangelho de Cristo Jesus, todos esses, meus irmãos, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, a sua vida é renovada. Por isso, como primeira evidência, o apóstolo Paulo mostra para mim e para você que nós somos transformados em novas criaturas através do evangelho da cruz. Como segunda evidência, que a glória da cruz de Cristo nos transforma em novas criaturas. Glória da cruz. O versículo 14, o apóstolo Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me,
senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só que coisa interessante. Paulo aqui afirma que a sua única glória, que a única coisa que ele faz gloriar-lhe é o evangelho da cruz, é a glória da cruz de Cristo. E por que o apóstolo Paulo está mostrando isso para nós? O apóstolo Paulo está mostrando isso para nós porque ele entende que quando ele se tornou uma nova criatura em Cristo, e aqui ele está dando a sua opinião, ele está mostrando que isso não lhe custou nada. E essa transformação foi verdadeira na sua vida. Não foi uma transformação passageira, foi uma mudança real em todas as suas atitudes. E ele quer mostrar para nós de forma muito clara que quando esse Jesus veio, a sua vida, pela graça, foi mudada. E Paulo diz isso lá no capítulo 4, versículos 4 e 5 desta carta de Gálatas, quando ele diz o seguinte: mas, vindo a plenitude dos tempos, no tempo perfeito, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, Jesus Cristo veio e ele nos resgatou debaixo da lei, para que nós em Cristo nos tornássemos filhos adotivos de Deus, pela graça de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Paulo está defendendo aqui o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho que se vive através da graça, não através da lei. Agora, é claro, meus irmãos, que Paulo aqui não está dizendo que a lei é mal, mas o que ele quer dizer para mim e para você é que todos nós, salvos pela graça, respeitam a lei. Agora, não por medo ou com tristeza, mas por amor a Cristo e capacitado por Cristo. Existem pessoas que falam o seguinte: se eu não guardar tal dia, eu não vou para o céu. Isso é um erro teológico gritante. Isso é um erro bíblico gritante. Tem pessoas que pensam o seguinte: eu tenho que levar alimentos para as pessoas que precisam, eu tenho que fazer ação social para que eu possa ir para o céu. Eu tenho que cumprir tal ponto da lei para mim ir para o céu. Nós guardamos a lei porque nós a respeitamos, porque nós amamos o Cristo Jesus e porque nós somos capacitados por Cristo. E Paulo continua dizendo no versículo 15, quando ele diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Olha o que ele diz aqui para nós. Não é a lei, não é o que a lei está pondo sobre nós, um peso enorme sobre nossos lombos, mas o ser nova criatura. Existem pessoas que dizem o seguinte: não, eu tenho que viver aquilo que diz a lei. Quero dizer para você, meu amigo e irmão, você jamais conseguirá viver a lei. Os 10 mandamentos, infelizmente, você jamais, por você mesmo, você conseguirá viver a lei. Sabe por quê? Porque a lei, ela aponta o que é santo. Mas somente a graça de Deus nos faz santos. Quando você olha para uma placa de trânsito e a placa está marcando ali uma velocidade tal, ela está apontando o que é correto. Mas a única coisa que vai te fazer obedecer aquela placa, aquela regra, é o Espírito de Deus que está sobre você. E esse Espírito de Deus vai lhe fazer obedecer às regras estabelecidas pela lei. Então somente a graça nos leva
a termos uma vida transformada. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, olha, o mais importante não é ser circuncidado ou participar da incircuncisão, mas o importante, o fundamental é ser uma nova criatura, é ter atitude diferente diante da sociedade onde nós estamos vivendo. Paulo está desmascarando todo o ensino errado daqueles mestres judaizantes. Mas, meus irmãos, nós temos hoje muitos mestres judaizantes. Ô pastor, são judeus? Não apenas judeus, mas muitos pastores, muitas pessoas dentro da igreja que têm colocado um peso enorme sobre as pessoas, dizendo o seguinte: você precisa andar assim, assim, senão você vai para o inferno. Nós não precisamos nada disso. Nós precisamos confiar em Jesus Cristo, porque Jesus ele é suficiente para as nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo está mostrando para nós que nós temos que nos gloriar, sim, na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo ela é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos subir escadaria de joelhos pagando promessa ou cumprindo qualquer pacto da lei. Não. Tudo foi cumprido em Jesus. Jesus ele é suficiente para a sua vida e para a minha vida. Por isso, meus irmãos, o importante é ser uma nova criatura. E quando nós somos salvos em Cristo Jesus, as nossas atitudes são totalmente diferentes. Porque nós não vamos cumprir a lei por medo, mas nós cumpriremos a lei por amor a Cristo e capacitado por Cristo Jesus. Meus amados irmãos, a terceira evidência que esse texto nos aponta, mostrando que a glória da cruz de Cristo nos transforma em novas criaturas, marcas da cruz. Olha o que diz aí o versículo 16. Ele diz: e todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Ou seja, todos aqueles que andarem não querendo viver de acordo à lei, mas de acordo à graça, tendo uma vida totalmente transformada, sendo uma nova criatura, o texto diz: paz e misericórdia sejam sobre eles. Eu já conversei com pessoas que vivem assustadas, porque elas acham que elas serão salvas por causa das obras dela. Porque elas acham que vão ser salvas por causa da lei. E todos os dias ela pensa o seguinte: poxa, eu pequei hoje, eu falhei hoje, e Deus tem uma grande borracha. Ele apagou o meu nome do livro da vida. Aí amanhã a pessoa vai para o joelho, Deus escreveu de novo o nome dela. Aí ela errou, ela não cumpriu a lei, aí Deus apagou. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, o Deus que eu creio, ele não tem uma grande borracha. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, ele é um Deus imutável. Ele é um Deus que jamais muda. Ele é um Deus que ele estabeleceu algo para mim e para você na cruz do Calvário. Quando ele disse que Jesus Cristo pagou de forma plena e perfeita o preço. Então, a partir daquele dia, meu irmão, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, através da fé, da confiança em Cristo Jesus, o seu nome já está no livro da vida. E não será mais apagado. Deus não tem uma grande borracha que vai apagar. Por isso é pela cruz que nós fomos atraídos. Você não foi a Jesus porque você quis, mas você foi a Jesus porque Jesus veio até você. É Jesus que transforma a sua vida. É Jesus que transforma a sua história. É Jesus que muda o seu jeito de ser. Por isso o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que viverem conformidade a esta regra, paz e misericórdia serão sobre eles. Eu tenho dito aqui, vocês que têm acompanhado a live, certamente já ouviram isso, já falei na igreja, falo aonde eu vou. Nós não podemos, como cristãos, ficarmos desesperados, mas nós precisamos ficarmos confiantes e tranquilos. Sabe por quê, meu irmão? Porque se
essa doença, essa pandemia chegar à minha vida, e for da vontade de Deus que Ele me leve, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ter a grata satisfação de ser apresentado pessoalmente a Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Isso é uma promoção maravilhosa. Ô pastor, você está dizendo isso porque o senhor é pastor? Não. Eu sou pecador da mesma forma de você, que você é. Eu sou pecador da mesma forma de todos. Só que talvez você ainda está preso porque os mestres judaizantes dos nossos dias têm te ensinado de forma errada que o evangelho precisa cumprir através da lei. Não. O evangelho é a cruz de Cristo. É algo pleno para nós. Eu não preciso de mais nada. Eu faço as coisas erradas não para ser salvo. Eu faço as coisas erradas, né? Não, eu faço as coisas certas não para ser salvo. Eu faço as coisas certas porque eu sou salvo. As boas obras é consequência de uma vida salva em Cristo Jesus. Jamais será a causa da salvação. Por isso, meus irmãos, Paulo diz: paz e misericórdia sejam sobre eles. É interessante que o apóstolo Paulo aponta esses princípios aqui para mostrar para nós uma importância fundamental de descansar no Senhor. Eu terei paz e eu terei misericórdia. Mas Paulo, meus irmãos, no versículo 17, ele faz talvez o seu maior pedido, de todos os pedidos que o apóstolo Paulo faz nas suas 13 cartas. Nesta aqui ele faz um excelente pedido. Ele diz o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Em outra versão, o versículo diz: de agora em diante, que ninguém me perturbe, porque eu pessoalmente levo em meu corpo as marcas de Cristo. Agora, para que eu e você possamos ter condições de compreender esse pedido final do apóstolo Paulo nesta carta a esses irmãos da Galácia, que apontava para várias igrejas daquela região, nós precisamos relembrar aquilo que a Bíblia nos informa, tanto no capítulo 22 de Atos, como no capítulo 3 de Filipenses, falando sobre o apóstolo Paulo. O texto diz para nós de forma muito clara que o apóstolo Paulo nasceu em Tarso, que era a cidade principal da Cilícia, e que ele pertencia à tribo de Benjamim, e também era cidadão romano de origem judaica. E ainda nos diz que esse mesmo Paulo dedicou sua energia à perseguição dos judeus, a perseguição dos judeus cristãos, daqueles que se converteram ao Cristo Jesus, daqueles que largaram a lei e olharam para frente, olharam para Jesus. E diz que esse Paulo, ele tinha um tremendo ódio por todos os cristãos. Ele odiava a cruz de Cristo. Mas esse apóstolo Paulo, apesar desse ódio tremendo, dessa violência que o caracterizava, o texto vai mostrar para nós que esse homem, um dia, ele foi alcançado pela graça de Cristo. Um dia, a caminho de Damasco, o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo. Na verdade, Jesus Cristo veio até ele. E esse Paulo está mostrando com esse pedido que ele traz no seu corpo as marcas de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, que tudo isso ele passou por momentos difíceis por causa daqueles irmãos. Por causa daqueles irmãos que ele estava pregando o evangelho. Quando o apóstolo Paulo usa esta palavra, marcas, é uma palavra que na língua grega, no original, significa estigma. E este termo grego, ele tem dois sentidos. O primeiro deles, a marca feita num escravo, a ferro com marca ou nome do seu dono. Segundo sentido, uma cicatriz. E o apóstolo Paulo está mostrando que a marca que ele tem no corpo dele não é uma marca que foi feita por escravo, para se tornar escravo de alguém, mas é uma marca de cicatrizes, de situações que ele enfrentou,
quando ele estava pregando o evangelho para aqueles irmãos. Atos capítulo 13 vai apontar isso para nós, e o capítulo 14. Na primeira viagem do apóstolo Paulo à região da Galácia, o apóstolo Paulo ali, meus irmãos, ele sofreu na sua própria carne grandes perseguições. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, e ele foi dado como morto, e ele foi arrastado da cidade de Listra até fora da cidade, jogado em um local, como se fosse alguém que estivesse morto. Então o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos da Galácia, e está dizendo para mim e para você, que nós não podemos duvidar da transformação que aconteceu na sua vida. Por quê? Porque essa transformação aconteceu não por causa de méritos dele, mas por causa da exclusiva ação de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está apontando aqui, além de apontar para essas cicatrizes que estavam no seu corpo, o apóstolo Paulo está mostrando para uma marca que eu e você precisamos ter. Uma marca, meus irmãos, que é marcado não de forma física, mas uma marca que temos na nossa alma. Uma marca que recebemos do próprio Cristo. Uma marca que nos faz sermos pessoas diferentes, transformadas. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos da Galácia, e está dizendo para mim e para você, que nós precisamos ter as marcas da cruz de Cristo. Que nós precisamos nos gloriar em termos as marcas da cruz de Cristo. E essas marcas da cruz de Cristo, elas não foram marcas que nós recebemos porque pagamos um preço a alguém para colocar em nós. Mas foi algo gratuito, precioso e maravilhoso que Jesus Cristo nos deu. Por isso, meus irmãos, não existe algo melhor do que carregar no nosso próprio corpo as marcas da cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo encerra esta orientação àqueles amados irmãos da região da Galácia e também a todos nós, com o versículo 18, quando ele faz uma bênção final. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Tem-se observado pelos grandes estudiosos que a brevidade desta bênção, ela aconteceu por causa da tensão que o apóstolo Paulo estava vivendo e pela a dor que ele estava sentindo na alma, por saber de algumas pessoas que estavam desviando do evangelho verdadeiro e indo para o falso evangelho. E por isso ele diz de forma muito clara, fazendo essa bênção final. Meus irmãos, nós não podemos jamais, foi isso que o apóstolo Paulo quis ensinar para aquela igreja, nós não podemos jamais abandonar ou substituir a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é uma só e é verdadeira. Por isso o grande avivalista do século XVIII, chamado Charles Finney, ele disse: onde começa o desprezo da cruz, termina a verdadeira religião, termina o verdadeiro evangelho. Se você desprezar aquilo que Cristo fez na cruz, o evangelho verdadeiro, ele acaba. Por isso, meus irmãos e amigos, o que o apóstolo Paulo quis ensinar para aquela igreja, agora de forma resumida no final, é que não existe salvação sem transformação de vida. Não existe salvação sem transformação de vida. Não existe como nós ficarmos pegos à lei e às obras, sem não termos uma vida transformada, uma vida dependente totalmente ao Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo quer para mim e para você. É isso que Paulo quer nos ensinar com essa exortação e com essa orientação. Que nós temos que pegar a nossa cruz. E nós temos que sermos gratos a Deus. E desejarmos ter
marcas em nossas vidas. Sabe por quê? Porque foi o Senhor Jesus que nos chamou. Foi o Senhor Jesus que gentilmente nos atraiu. E sem palavras, eu e você nos aproximamos dele, quebrantados pelo amor de Jesus. Nós temos, meus amados irmãos, que sermos quebrantados e transformados para vivermos de forma eterna uma gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Se as pessoas não são gratas a Cristo, é porque elas não entenderam o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele era grato. E ele está apontando para nós a glória da cruz, a mensagem da cruz. Porque ele foi transformado e porque a sua vida foi mudada. Um homem que era o perseguidor do Evangelho se tornou perseguido por causa do Evangelho. A sua vida e a minha vida precisa ser transformada para que nós possamos compreender de forma plena o Evangelho da cruz. Mas nós só seremos transformados através do Evangelho da cruz. A glória da cruz de Cristo nos transforma e nos faz sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso eu e você, se nós temos que nos gloriar, nós temos que buscar ter como primeira evidência o Evangelho da cruz, como segunda evidência a glória da cruz e como terceira evidência, marcas da cruz de Cristo. Nós vamos adorar a Deus nesse momento e eu quero que você, de fato, compreenda isso. Não deixe, meu irmão e amigo, você ser influenciado pelos mestres judaizantes dos nossos dias. Muitas pessoas têm pregado de forma totalmente distorcida a palavra de Deus nos nossos dias. Busque a palavra de Deus. Não busque o que o pastor tal está dizendo, ou o que o irmão tal está dizendo, mas busque o que a Bíblia está dizendo. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar assustado, meu irmão, se você crê no Evangelho da cruz. Porque o Evangelho da cruz está transformando a sua vida, está transformando a sua história. Nós vamos adorar esse Deus nesse momento. Eu olho para a cruz
Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia. Pela cruz, somente pela cruz. Meus irmãos, é isso que esse texto nos ensinou. Não existe nada que possa transformar as nossas vidas, se não for a graça de Deus, que nós alcançamos através da cruz de Cristo. Então, meu irmão, se nesse momento de pandemia, alguém tem te dito o seguinte: não, você tem que fazer tal sacrifício assim, você tem que fazer tal coisa, porque senão Jesus vai voltar e você vai ficar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu e você temos que confiar em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E confiando em Cristo, nada, meu irmão, pode te levar a desanimar ou perder essa salvação. O nosso Deus não tem uma grande borracha que toda hora ele apaga. Já pensou se fosse assim? A folha talvez já estava até rasgada. Toda hora eu peco, toda hora você peca. Mas o nosso Deus, ele é um Deus imutável e poderoso. O que ele faz é perfeito. Por isso que essa música diz que quando nós temos a Cristo, nós vemos a sua fidelidade. Nós vemos o quanto ele é fiel. Se tem algo que você possa se gloriar, se glorie sim, meu irmão, no evangelho da cruz. Se glorie sim na glória da cruz. Se glorie sim nas marcas da cruz. Muito mais, como o apóstolo Paulo mostra, que muito mais de ter marcas externas, a marca mais importante é interna. É a transformação que Cristo fez na sua vida e na minha vida. Agora eu quero dizer para você: ah, pastor, então nós vamos viver uma vida bagunçada. Não. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, aquele que foi atraído pela cruz, a sua vida é transformada. Olha quem era o apóstolo Paulo antes e quem é o apóstolo Paulo depois. Olha quem eram as pessoas que não conheciam a Cristo antes e quem conhece Cristo depois. E sabe por que nós vamos adorar a Cristo?
Sabe por que o apóstolo Paulo decidiu pregar o evangelho? Não por medo. Não foi ninguém que o obrigou, mas foi pelo amor a Cristo Jesus. Sabe por que nós estamos pregando para vocês nessa noite? Porque nós estamos fazendo esse culto aqui. Não é por medo, é porque nós adoramos o nosso Jesus Cristo. É porque Ele é suficiente para nós. E nós somos gratos a Ele. E para nós é um privilégio servi-lo. É uma honra servi-lo. Nós não servimos Jesus por medo, mas nós pregamos Jesus verdadeiro. Um Jesus que não precisa nada, não precisa de dinheiro. Pastor, tem que dar tanto. Isso é mentira. O evangelho de Cristo é gratuito. Pastor, eu tenho que ser dizimista para ser salvo. Isso é mentira. Nós somos dizimistas por amor a Cristo. Não para sermos salvos, mas porque nós amamos a Cristo, nós cumprimos a palavra dele. Entende, meu irmão? Nós ajudamos as pessoas porque nós amamos a Cristo. Nós ajudamos as pessoas não pensando nas pessoas, mas muito mais naquele que conduz as nossas vidas. A glória da cruz de Cristo nos transforma em novas criaturas. Quero orar por você, orar pela sua família, orar para que você possa ficar tranquilo e descansar em Cristo Jesus. Que essa pandemia não te faça ficar apavorado, mas confie no Jesus que morreu por ti na cruz do Calvário. O Jesus que te ama, o Jesus que quer que você faça algo por Ele, não por medo, mas por amor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Deus. Ela é plena. Ela é maravilhosa demais, Deus. Deus, a Tua palavra tira de nós todos os nossos medos humanos e coloca em nós o conforto do Teu Espírito Santo. A Tua palavra, Deus, nos faz entender que nós não vamos para o céu, que nós não vamos vencer essa situação de acordo com as nossas forças, os nossos esforços humanos, Pai, os nossos próprios recursos. Mas faremos tudo isso por causa do Senhor, somente por causa do Senhor e somente no Senhor, Pai. O apóstolo Paulo mostrou nesse texto para nós, Deus, que uma pessoa cumprir a lei ou não cumprir, para ele não faz diferença. Mas a diferença está em ser uma nova criatura, em ser uma pessoa diferente, uma pessoa que vive por amor a Cristo, uma pessoa que vive amando a Cristo, uma pessoa que cumpre as boas obras por causa de Cristo, uma pessoa que prega a palavra por amor a Cristo, não uma pessoa que prega uma palavra para trazer medo, um ensino falso, um jugo, um peso. Todo peso, todo jugo foi tirado das nossas costas em Jesus. Pai, abençoa todos os teus servos nesta noite. Abençoe as famílias. Abençoe os irmãos que estão acompanhando esse culto, os amigos tão queridos, os irmãos aqui presentes. Deus, que o Senhor nos conduza, Pai, a vivermos sempre pela cruz, a vivermos sempre debaixo do Evangelho, da mensagem poderosa e plena da cruz de Cristo Jesus, Pai. Oh, Pai, nos faça sermos novas criaturas, nos faça sermos pessoas melhores, não por medo, não por pânico, não porque queremos mostrar às outras pessoas,
mas por causa do Senhor, Pai. Oh Deus, direciona nossas vidas, Pai. Nos faça dormir e descansar, sabendo que a nossa certeza não está em nós, na nossa capacidade intelectual ou física, mas a nossa certeza está no Senhor Jesus. Pai, abençoe as famílias, tome cada uma delas em tuas mãos, derrame teu Espírito Santo sobre todas elas, para que elas possam entender o cuidado pleno do Senhor sobre a vida delas, Pai. Abençoe todos aqueles que estão sofrendo com a perca de queridos, de pessoas, de entes queridos, pessoas tão amadas. Que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa consolar. Que teu Espírito Santo possa trazer consolo, Pai, à vida deles, Pai. Guarda e proteja todos, Pai. E continue conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quero agradecer a vocês todos pelo carinho, pelo privilégio de ter estado conosco, nos concedendo esse privilégio de poder acompanhar esse culto. Eu espero sinceramente que Deus tenha falado no seu coração nesta noite. Eu espero sinceramente que esse pedido do apóstolo Paulo, que essa verdade teológica seja presente na sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, eu espero. E eu quero agradecer os irmãos da congregação do Moisés Reis, os irmãos aqui da sede da Quarta Igreja e todos os demais irmãos e amigos que têm nos acompanhado. E quero dizer para vocês que na próxima terça-feira, às 19h30, estaremos mais uma vez aqui. Estaremos aí com o nosso culto de oração. Não será um culto da palavra, mas será um momento de oração. E nós estaremos orando por vocês. E você que quiser mandar o seu pedido para nós no chat, fique à vontade. Na terça-feira, às 19h20, nós vamos já estar com a live já acontecendo. E aí você já pode mandar o seu pedido para que nós possamos interceder por a sua família e aquele pedido que você tem, que você quer que a gente ore por ele. Eu não posso fazer nada, mas o Deus que nós servimos, ele pode. Então, terça-feira, 19h30, com duas condições belíssimas e verdadeiras. Se Jesus permitir, e se Jesus não voltar, nós estaremos aqui, adorando e cultuando ao nome do Senhor. Eu quero também agora penetrar a bênção na vida de vocês. Receba a bênção, meus irmãos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, repouse sobre sua casa, repouse sobre sua família e repouse sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje, para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe e lhes conceda uma semana abençoada na presença do Senhor. Abraço, meus irmãos.